Meus irmãos, cumprimentos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero também expressar, meus irmãos, a minha alegria de estar aqui com vocês nesta manhã maravilhosa e poder servi-los, com a ministração da palavra do Senhor. Eu estou acompanhado da minha esposa, a irmã Maeli, vai levantar a mão, veja conhecer, minha companheira. O pastor Thomas aqui informou aos irmãos. Temos também apoiado o trabalho do Senhor ali na cidade de Pesqueira, como missionário naquela cidade. E se faz, meus irmãos, uma oportunidade bem especial de estar aqui com vocês. É difícil também, Eu, às vezes, comentando com a minha esposa, às vezes, quando chega momentos como esse, eu digo, meu Deus do céu, por que eu me meti nesse negócio chamado pregação? E a gente fica nervoso, irmão? Mas ore por mim para que o Senhor dê da sua graça e fale aos nossos corações. Também quero agradecer a Deus pela casa de profetas que aqui tem, o seminário de Jonatas Edwards, que, meus irmãos, foi uma bênção na minha vida, tem sido. Nós entramos no seminário de uma forma, e à medida que avançamos no conhecimento da palavra do Senhor, da santa teologia, vemos as mãos de Deus também por meio de professores consagrados a Deus, ao ensino sério e ortodoxo da palavra do Senhor. Então, é uma alegria, irmãos, essa casa aqui tem servido muito a minha vida, meu ministério, e de outros tantos irmãos. Amém? Sem mais delongas, meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Neemias, Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Quero ler, meus irmãos, essa primeira perícope aqui, do verso 1 ao verso 4. Neemias capítulo 1, verso 1 ao verso de número 4. Assim nos diz, meus irmãos, as Escrituras, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, meus irmãos? Estarei orando uma vez mais. Senhor, nosso Deus e Pai, gracioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos na Tua santa casa, por esse ato tão nobre, Pai, de abrirmos as Escrituras e sermos alimentados por ela. É um milagre extraordinário que o Senhor ter reunido em bom número este povo aqui, nesta santa casa, para aprender da Tua palavra. Me faz, Senhor, também um administrador da Tua santa palavra, um mordomo fiel, que não me desvie da Tua palavra, que seja fiel ao conteúdo dela, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, aplique a Tua palavra aos nossos corações. Pedimos, meu Pai, em nome do Senhor. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês um pouco sobre liderança. Todos nós bem sabemos, a grosso modo, de maneira intuitiva, que em alguma medida, meus irmãos, todos nós exercemos alguma liderança na vida. Seja a paternidade, maternidade, sejam lideranças formais, nos ambientes de trabalho, lideranças na casa do Senhor, na igreja. Bem sabemos que a administração da casa do Senhor, ela precisa de lideranças. E os irmãos certamente também já entenderam que gozamos, meus irmãos, dos frutos de uma boa liderança e também dos malefícios que causam péssimas lideranças. Nosso objetivo hoje é olhar para a palavra de Deus e vermos um excelente exemplo de uma liderança piedosa,
e vermos como a mão poderosa de Deus age por meio da liderança que se coloca diante do Senhor. E também uma oportunidade de nos colocarmos diante de Deus e servirmos a Ele onde Ele tem nos colocado como lideranças também. A história da civilização humana, todos nós bem sabemos, ela está repleta de figuras importantes que foram líderes, proeminentes, fizeram trabalhos louváveis e que foram determinantes, meus irmãos, no curso da história. Certamente vocês já ouviram falar de figuras como Alexandre o Grande, Napoleão, Júlio César, o próprio Ciro, do Império Medo-Persa. Figuras centrais, importantes, de lideranças bastante contundentes, fortes, e que, não entrando no mérito da forma de governo de cada um destes, mas sim se destaca princípios de liderança bem interessantes na figura desses líderes. Mas principalmente quando voltamos a olhar para a palavra de Deus, nós conseguimos enxergar que o nosso Deus também faz uso, e de forma bastante intencional, é de fato um propósito do Senhor chamar lideranças. Manuseando a palavra do Senhor, meus irmãos, lendo os livros sagrados, vocês já observaram que o Senhor chamou patriarcas para seguir adiante com seu plano de redenção. Nosso Senhor também fez uso de libertadores, de juízes, monarcas, profetas. Nosso Cristo formou um colégio apostólico, líderes, figuras dotadas de uma capacidade divina para dar continuidade à obra do Cristo, à instalação, manutenção da obra do Senhor, do Evangelho. A história do cristianismo, meus irmãos, também está repleta de lideranças importantes que o Senhor tem usado. Nós percebemos que liderança não é um conceito somente nosso, mas um conceito geral, um conceito trabalhado e compreendido, fomentado por diversas áreas do conhecimento no nosso mundo. Eu trouxe 2 exemplos do que alguns homens dizem, figuras da administração, figuras da liderança organizacional, que eles dizem sobre liderança. Um grande administrador moderno, chamado Peter Drucker, disse que a liderança é o único critério definitivo de um líder é que ele tem seguidores. Iremos sempre observar essa relação de líder e liderado. Um líder que influencia os seus seguidores. Um outro conceituador de liderança nos diz que, o Bernard Bass, ele diz que liderança é inspirar, trazer uma visão, motivar pelo exemplo, desenvolver pessoas, agir com integridade. Os irmãos passariam um tempo extenso falando de conceitos, de como as pessoas conceituam a liderança. Porém, teólogos, que aqui está nossa principal atenção, teólogos também têm buscado definir liderança sobre o olhar da cosmovisão cristã. E eu separei 3 importantes autores que nos falam um pouco sobre liderança. John Stott, o teólogo anglicano, diz que liderança cristã é uma combinação de autoridade delegada, serviço humilde e caráter piedoso. Paul Tripp diz que a liderança cristã eficaz é centrada em Deus, moldada pela cruz e movida pela graça. Mark Dever, o autor do 9 Marcas de uma Igreja Saudável, diz que o líder espiritual é aquele que guia o povo pela palavra de Deus, com integridade e amor para a glória de Deus. Então, irmãos, nesta introdução, passando para vocês um panorama geral do que dizem acerca da liderança. Mas olhando para esse texto sagrado, quero trazer uma proposição para os irmãos, que eu quero observar com vocês marcas da liderança de Neemias, um líder para cumprir os propósitos de Deus. Eu me deter nessa proposição, observarmos as marcas da liderança de Neemias, entendemos que é um líder que cumpre os propósitos de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, volte-se a olhar para o texto, no verso 1 e o verso 2. Vou repetir para os irmãos. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu observo que Neemias, ele venceu o secularismo do seu tempo. Não estou cometendo um anacronismo, embora nos tempos de Neemias não havia um secularismo nos modos que entendemos hoje, mas compreendemos que uma pessoa secular,
é uma pessoa que está metida dos negócios dessa vida, ocupada em fazer com que a sua vida comum funcione bem. E o nome já diz, né, viver uma vida com ênfase naquilo que é secular, é não viver de forma redimida, é não viver para os propósitos de Deus, é não olhar a realidade com os olhos que Deus pede para nós que nós olhemos a realidade. Então, a figura secularista, ele deixou de servir a Deus, passou a servir os homens, passou a servir a carne. Meus irmãos, nós observamos que Neemias, ele vence um proto-secularismo que poderia existir no seu tempo. Neemias era um copeiro do rei. Neemias era alguém que estava servindo em um reinado estável. Neemias tinha muitas ocupações. Neemias tinha uma vida tranquila. Observamos que Neemias, ele não tinha razões, humanamente falando, para procurar uma atividade, se envolver em coisas tão complexas, tão difíceis de resolver, como era o caso da situação de Jerusalém, do povo de Deus. Mas isso tudo, meus irmãos, aponta para uma real preocupação com o estado ético e espiritual, quando Neemias pergunta como estão os seus compatriotas em Jerusalém. Essa pergunta que ele faz, meus irmãos, é aquele tipo de pergunta de pessoas interessadas na causa de Deus. Nós podemos fazer vista grossa para muita coisa na obra de Deus, no caminho do Senhor. Nós observamos que Neemias faz uma pergunta a este seu irmão que vem, né, daquelas regiões. E essa pergunta é uma pergunta de alguém que está bastante interessado pela causa do povo de Deus. Ele volta com um relato, esse Anani, irmão de Neemias, volta com um relato da situação real do povo judeu, os que restaram, os que regressaram do cativeiro. Esse relato de Neemias, meus irmãos, ocorre por volta de 120 anos após o cativeiro babilônico. E observe, meus irmãos, como em meio a um caos, uma situação tão fora do usual, do comum, Neemias se mantém com a fé perseverante. Neemias pergunta, mas pergunta sem hipocrisia, meus irmãos. Porque nós podemos ser pessoas que fazem perguntas por educação. Como você está? Bem, e nós não nos interessamos de fato pela causa. Quando Neemias pergunta, meus irmãos, ele pergunta com bastante interesse. Ele pergunta de um lugar, de um ponto de partida bem interessante, de um homem que consegue enxergar o poder da graça comum de Deus operada no mundo e que ele está num lugar central para cumprir os desígnios de Deus. Eu trouxe uma observação do pastor Hernandes Dias Lopes sobre o que Neemias faz aqui. Ele fazendo uma aplicação interessante, dizendo que as necessidades à nossa volta, meus irmãos, são como outdoors de Deus a nos apontar o nosso ministério. Todas as vezes que o nosso Deus permite que as necessidades saltem aos nossos olhos, é como que o nosso Deus estivesse colocando outdoors, avisos gigantes, em letras garrafais para mim e para você. Use o seu dom aqui, use o seu ministério aqui. Você pode fazer algo para o reino aqui neste lugar. Por isso, meus irmãos, nesse primeiro ponto, essa observação que faço de que Neemias venceu o secularismo do seu tempo, eu faço uma pergunta retórica, não precisa responder, mas qual tem sido o nosso interesse pelo reino de Deus? Qual tem sido o seu interesse pelo reino de Deus? Nós temos vivido, meus irmãos, numa época imediatista, uma época que tem feito com que a nossa pele crie escamas e mais escamas e nos tornemos insensíveis. Gostamos de sensibilidade para nós, mas temos muita dificuldade de nos sensibilizarmos pela causa do outro, a causa do nosso próximo. Veja, meus irmãos, que os ouvidos de Neemias não estão tapados, o olhar de Neemias não está obscurecido. É um homem sensível, é um homem de Deus, no lugar certo para ouvir a necessidade do povo de Deus. Por isso, meus irmãos, faço essa pergunta. Estamos sensíveis à obra de Deus, às necessidades da obra santa do nosso Deus? Neemias compreendeu que o estado era de miséria, de desprezo e de abandono. Isso fala fortemente e a escolha, do escritor é bastante, eu diria,
intencional. Nós precisamos entender, meus irmãos, a miséria que está ao nosso redor, o desprezo, o abandono. Analisarmos que, como os filhos de Deus, transformados que somos, nosso papel é reluzir em meio à escuridão, em meio às trevas, em meio à miséria, desprezo e abandono desse mundo. Estejamos prontos, meus irmãos, a ouvir também o estado real das coisas. Não precisa ir longe. Quando eu falei para os irmãos no início que nós estamos envolvidos em liderança em alguma esfera da nossa vida, não preciso forçar muito o texto para exemplificar para os irmãos que seja no trabalho, seja na família, seja nos conflitos que existem na nossa casa, nós já entendemos que por ocasião da queda, o efeito da queda no nosso entorno, tudo, meus irmãos, parece que clama para que lideranças piedosas administrem o desprezo, a dor, a miséria que está diante de nós. Por isso, irmãos queridos, que nós possamos, pela graça de Deus, vencer essa força torrencial do secularismo no nosso tempo. Que sejamos sensíveis às coisas de Deus, à palavra de Deus, ao santo clamor de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, Neemias se mostra com uma verdadeira disposição interior. A graça de Deus movendo Neemias, observamos uma disposição interior extraordinária. Vejam, meus irmãos, o verso 3 e o verso 4. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O efeito, meus irmãos, dos ouvidos de Neemias abertos, o efeito, meus irmãos, da sensibilidade do homem de Deus, leva ele, meus irmãos, para uma disposição interior muito nobre. E nós, como filhos de Deus, também devemos buscar essa mesma disposição interior. Os problemas que Neemias ouve levaram ele às lágrimas. Você e eu sabemos que o choro é um negócio bem interessante, né, no nosso tempo. Nossa cultura latino-americana, gostamos de enfatizar muito a questão do choro, né? Valorizamos muito, né? Somos, como brasileiros, bastante emocionais, muito movidos à emoção. E por ser uma coisa tão comum, você certamente consegue fazer distinção, meus irmãos, de um choro que é de culpa, um choro que é de remorso e um choro que é genuíno. Na palavra de Deus observamos que o choro de Neemias é um choro verdadeiro, um choro genuíno, um choro de compulsão interior pelas coisas de Deus. Aqui nós temos, meus irmãos, um precioso relato de alguém que chora pela causa de Deus, pelo povo de Deus, pela situação dos seus irmãos. Por isso eu também quero lembrá-los que a palavra do Senhor nos orienta, a recomendação paulina, escrevendo aos Romanos, acerca da dinâmica de vida cristã da igreja, nos lembra que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando Neemias ouve aquele relato, ele é levado, meus irmãos, a chorar. O nosso Cristo, nós não temos na Bíblia nenhum texto que fale que ele sorriu. Embora alguns comentaristas tentam espremer alguns textos lá, dizendo que Jesus contou algumas coisas realmente icônicas, né? Bem exageradas e que podem nos trazer um senso de humor. Mas a Bíblia mostra que Jesus chorou. Jesus chorou, irmãos, em algumas ocasiões. Jesus chorou diante dos problemas que estavam diante dele, diante da realidade humana, diante da realidade do efeito do pecado. Por isso, meus irmãos, somos levados também a pensar que nessa disposição interior que o Senhor deve nos levar, que o Senhor pode nos levar, eu pergunto para você, você tem chorado pelas coisas de Deus? Será, meus irmãos, que quando ouvimos os relatos das necessidades que tem, porque você nunca vai participar de uma igreja que não tem necessidades, só haverá uma, e é a celestial, a invisível. Mas o povo de Deus, a casa do Senhor, tem muitas necessidades. Nós nunca conseguiremos saná-las, meus irmãos. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus sempre moverá corações piedosos para enxergar as necessidades que outras pessoas não veem.
Neemias chorou. Lágrimas, meus irmãos, precisa também fazer parte da nossa vida cristã. Não lágrimas como um rito, não lágrimas forçadas, lágrimas genuínas, lágrimas sinceras, lágrimas de um coração compungido pelo Senhor. Veja, meus irmãos, que há um profundo lamento. Neemias se assenta, Neemias chora. Isso demonstra, meus irmãos, um profundo interesse que Neemias tinha pela causa do Senhor. Ele não tinha pena, nem era um choro momentâneo, um respiro que você faz e depois passa. É uma causa que ficou no coração dele. Meus irmãos, somos convidados pelo Senhor também para nos movermos pela causa dele, pelo interesse do seu reino. Porque nós conhecemos a grandeza do nosso Deus. Sabemos quem ele é. Sabemos o quão poderoso ele é para resolver as mazelas humanas. Por isso, meus irmãos, quando estivermos diante de relatos tão tristes, complicados, quando você estiver ali, às vezes na família, né? E tem aqueles conflitos bem interessantes, né? Que eu acho que toda família aqui deve ter, em alguma medida. Que o Senhor também nos impulsione nesses momentos para lamentarmos, chorarmos e sermos movidos por Deus, buscarmos força em Deus para resolver esses danos que acontecem nas relações humanas, fruto do pecado. Nós que lemos, observamos também que Neemias não apenas foi uma comoção humana, mas ele se move nas disciplinas espirituais também. Ele jejua e ele ora. A disciplina do jejum, meus irmãos, é uma disciplina espiritual bem interessante, praticada pelo povo de Deus ao longo da história. O jejum, nós como bem sabemos, é uma fome de Deus, não é uma barganha, mas é quando você está dizendo para si mesmo que o pão celestial é mais importante, é prioritário na sua agenda do dia. É intencionalmente, meus irmãos, buscarmos mortificar essa carne que temos para buscar mais de Deus. Neemias poderia muito bem, meus irmãos, com a cabeça pensante que ele tinha, que vai se mostrar ao longo do livro, um excelente administrador, uma pessoa de qualidades muito interessantes, muito dotado de capacidade administrativa. Neemias nos dá uma lição tão interessante, meus irmãos, que você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode ser a pessoa que sabe resolver tudo. Você pode ser PhD em resolução de conflito. Meu irmão, minha irmã, você precisa orar, você precisa jejuar. Porque a nossa luta não é carnal, é espiritual. E precisamos estar revestidos das armas celestiais, das armas da luz, para vencermos essas lutas. Neemias, depois nós observamos, né, meus irmãos, que ele precisou elaborar cartas, pedir insumos, recursos para mover toda a reconstrução. E a gente pode pensar, não, isso aí precisa de habilidade política, né? Precisa de capacidade de diálogo. É isso, meus irmãos. O servo de Deus, ele tem uma visão transformada pelo Senhor e tudo que ele faz é como efeito cascata. Ele é cheio de Deus e por ser cheio de Deus, isso vai transbordando para todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, quando jejuamos, aguçamos a nossa vida espiritual. Precisamos jejuar. Não sei quando você ouviu pela última vez isso, mas como Jesus é bom, né? Ele lembra a gente que devemos fazer dos nossos deveres. Possamos jejuar, meus irmãos, sermos crentes mais sensíveis. Por fim, observamos também que Neemias está orando perante Deus. Neemias precisava se reportar diretamente a Deus, tornar o caso conhecido diante do Senhor, lembrá-lo das suas promessas. Deus conhece tudo, Deus é fiel à sua palavra. Mas, meus irmãos, a oração é esse mistério, de que quando entramos nesse lugar maravilhoso chamado oração, somos moldados pela oração. De fato, as promessas de Deus começam a ganhar espaço dentro do nosso coração. Se estamos observando, meus irmãos, um Neemias que tem uma causa aparentemente, humanamente, bastante difícil de remediar. Quando oramos, meus irmãos, lembramos que Deus prometeu de que o povo seria restaurado.
de que a sua sorte iria mudar, de que eles teriam novamente a sua pátria para morar. E embora aquilo fosse muito difícil de acontecer, para o Neemias, o crente que ora, a coisa vai, meus irmãos, ganhando força. Observamos, meus irmãos, o maquinário de Deus pavimentando um terreno obscuro. Observamos o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, movendo meios e circunstâncias com a sua mão poderosa, que Neemias faz questão de enfatizar. A mão de Deus, a mão de Deus e a mão de Deus. Essa mão de Deus está operando. Agora precisamos orar e pedir: Senhor, mande a tua mão poderosa. Senhor, sustenta a minha vida, sustenta a minha alma. Porque, meus irmãos, observe, Neemias é um alvo fácil. Líder é sempre um alvo fácil. Ele está em evidência. Se há uma pessoa, meus irmãos, suscetível à queda, se chama o líder. Ele está em evidência. Por isso, nós que somos crentes e temos, meus irmãos, que praticar liderança em alguma esfera, cuidado, meus irmãos. É um suicídio espiritual fazermos as coisas de Deus sem Deus. Nos movermos para coisas tão nobres que Neemias está se movendo aqui, sem jejuar, sem orar, sem chorar, sem estar de forma piedosa diante da presença de Deus. Nós bem sabemos, oração não serve para mudar Deus. Pelo contrário, meus irmãos. A oração é assim, seja feita a tua vontade. E quando estamos orando, somos moldados a viver nesta vontade de Deus. Tem um escritor que você certamente conhece, chamado Bounds, que é um grande escritor sobre oração. E no livro, muitos livros ele escreve sobre oração. Ele diz que a igreja está procurando métodos melhores. No entanto, Deus está procurando homens melhores. Veja que Neemias, meus irmãos, não é um pragmático. Neemias não é um camarada que mete os pés pelas mãos. Ele faz uma coisa que precisamos fazer sempre, meus irmãos. Estarmos disponíveis para Deus. Estarmos entregues nas mãos de Deus. Eu quero, meus irmãos, encorajá-los para dizer que muitas dessas causas danosas que está no seu entorno, se nos colocarmos diante da presença de Deus, podemos ser um agente de Deus poderoso para ver a mão dele atuando nessas áreas da nossa vida. Outra frase que ele diz, estou caminhando para a conclusão: o tempo gasto com Deus em oração nunca é tempo perdido. É o tempo mais produtivo que se pode ter. Parou para pensar? Quando muitas das vezes, meus irmãos, os problemas batem em nossa porta, seja sincero. Seja sincero. A gente não se atrapalha e às vezes busca logo as soluções mais rápidas e práticas que a gente tem ali dentro de nós. É assim, irmãos. E não está errado, né? Não está errado. Mas somos encorajados pelo Senhor, por meio da sua palavra nesta manhã, a buscarmos primeiro o reino de Deus, meus irmãos. A buscarmos a presença do Senhor para nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Algumas aplicações, meus irmãos, para cada um de nós aqui. Estamos vivendo um tempo em que sociedade, empresas, famílias, igrejas estão clamando por líderes sensíveis e espiritualmente despertados, meus irmãos, para serem usados por Deus. Irmão, se tu procurares um lugar, uma equipe, um órgão, você vai achar muitos lugares necessitados de uma liderança do Senhor. Por isso, o Senhor nos convida a nos prontificarmos, assim como Neemias fez, meus irmãos. Precisamos também, meus irmãos, de um diagnóstico honesto da realidade, sem cinismo nem negação. Neemias prestou bem os seus ouvidos para a realidade que estava diante dele. Não tem como nós fugirmos disso. Um processo de cura vem inevitavelmente por um bom diagnóstico. E o diagnóstico às vezes é cruel, é bem realista, é difícil. Como foi o diagnóstico que Neemias ouve do seu irmão Hanani, quando vem
de Jerusalém, onde Deus lhe colocou como liderança. Não tenhamos medo, meus irmãos, dos diagnósticos, da realidade que está, meus, diante de nós. Muito difícil. É o primeiro passo para podermos, meus irmãos, procurarmos em Deus os caminhos corretos para a restauração, para a revitalização. Terceira aplicação, uma espiritualidade viva, meus irmãos, precisamos desenvolver por meio da oração, do jejum, do quebrantamento. Precisamos, meus irmãos, nos contentarmos que os velhos caminhos sempre serão os melhores caminhos quando se diz respeito de igreja, de povo de Deus. Por isso somos reformados, meus irmãos. Por isso não reinventamos a roda. Por isso que não movemos os mastros antigos. Por isso seguimos pelo caminho da pregação da palavra de Deus de forma expositiva. Dos pilares da nossa fé, não iremos, meus irmãos, fugir deles. Não iremos fugir, meus irmãos, da piedade cristã vista na história do nosso povo, na história da nossa igreja, na história da nossa fé protestante. Precisamos, meus irmãos, andar por essas veredas abertas pelos nossos pais. Se Neemias orou, jejuou, a história da igreja, a história do povo de Deus, a história da redenção é disto. Jejum, oração, piedade cristã, está diante da presença de Deus. Não há como reinventar isso, meus irmãos. É o método de Deus, é a forma de Deus, é o meio de graça dele para cada um de nós. Precisamos, meus irmãos, desenvolver dependência de Deus mais do que dependência de métodos humanos. A locomotiva de Deus ainda, meus irmãos, continua se movendo consistentemente quando os filhos dependem dele. Não quando tentam inventar muita coisa, mas que buscam sempre a presença de Deus. Precisamos de homens e mulheres dispostos a carregar o fardo da reconstrução, meus irmãos, com amor e lágrimas. Como falei, somos líderes em alguma medida. Por isso, que o Senhor lhe encoraje, meus irmãos, onde você está inserido. Lembra da mensagem do pastor Hernandes, né? As necessidades estão diante de você. Se você observa assim, olha, isso aqui, ó, mudança, né? A gente às vezes é bem desenrolado para fazer as críticas, né? A gente é bem desenrolado para encontrar as soluções. Pois bem, não somente avaliemos, deixemos com que essas causas alcancem um lugar dentro do nosso coração para sermos o instrumento de Deus para aquela necessidade que tanto observamos. Neemias foi esse instrumento de Deus. Nosso Cristo é o nosso exemplo maior de liderança, meus irmãos. Jesus olhava para Jerusalém e chorava por ela. Chorava pela realidade de incredulidade que estava, meus irmãos, ali naquele lugar. Jesus chora quando sabe do relato do seu amigo Lázaro. Jesus chora diante do caos que está diante dele. Jesus é o exemplo maior, meus irmãos, o grande líder que fez tudo como deveria ser feito e nos deu o exemplo maior. A liderança do Cristo é a liderança que devemos seguir. Todos os esforços o nosso Senhor fez, utilizou pela sua graça soberana para nos garantir salvação, restauração. Ele nos deu o Espírito Santo dele, ele nos discipula, ele estabelece lideranças na sua igreja, ele cuida nos mínimos detalhes. Se há um interessado, meus irmãos, na obra da restauração, se há um interessado, meus irmãos, que haja lideranças sólidas, estáveis, piedosas, é o nosso Cristo. Não temos do que reclamar com o nosso Cristo acerca do provimento dele, da capacidade que ele nos dá para que a obra dele seja feita, para que a obra dele continue, para que a obra dele não sofra, meus irmãos, com as intempéries da vida. Em nome do Senhor, e essa reflexão fique no meio e no seu coração nesta manhã, e possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, sermos agentes de Deus, liderança de Deus, aonde Ele lhe colocou. Amém, meus irmãos? Quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, bondoso Deus, obrigado por esta oportunidade. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que acabamos de ler, de explicar e de aplicar ao Teu povo. Senhor, uma vez mais, obrigado por o Senhor nos lembrar desses princípios abençoados. O apóstolo Paulo diz que não tem problema em repetir as mesmas coisas porque é segurança para o povo de Deus. Então, é segurança para nós sermos lembrados, meus irmãos, meu Senhor, da Tua palavra, para onde ela nos orienta, nos conduz. Capacita a Tua igreja, nos dá, Senhor, vigor para adentrarmos na senda
da oração, do jejum, da piedade cristã, a sermos usados pelo Senhor, meus irmãos, nas áreas, meu Pai, temos tanta necessidade. Abençoa teu povo, cuida do teu povo, abençoa cada liderança estabelecida, abençoa a tua igreja, Senhor, ser conosco. E damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém.